esse grupo, a Dani, a gente tem uma conexão aí, tem uma conexão com as pessoas, esse tema é maravilhoso, é um tema que eu já... Na verdade, a questão da espiritualidade do corpo foi o que me chamou, me puxou para o Instituto Haitiano. E aí, com o tempo, como a gente vai integrando, né, isso é um processo muito profundo, que não é do ponto de vista racional, intelectual. Eu vi o grupo também em relação ao livro, né, que é uma questão difícil, mas o quanto isso faz parte do processo, né, dessa integração que vai acontecendo como um processo mesmo. E eu estou muito feliz de estar aqui. E assim, eu vou dar uma repassada nos temas que já foram colocados, mas queria colocar um olhar, aprofundar a reflexão, e principalmente que a gente possa absorver isso de forma bem orgânica também, que a gente possa agora, nesse final de manhã, e deixando o corpo sentir, deixando o organismo digerindo todo esse tema que é a espiritualidade, né? E eu vou trazer uma parte muito prática mesmo. Como é que a gente trabalha isso na prática, né? Pensando que nós somos todas essas camadas, vou dar uma repassadinha aqui. Corpo, mente, emoções, e essa parte espiritual, que eu gosto muito de dar o nome de essência, que a gente coloca assim separadinho, como uma forma didática, né, de entender, de poder explicar e de falar. O Diogo colocou super bem, aliás, todos. Mas se a gente pensar que o caminho é justamente essa unidade, a unidade dessa expressão da nossa essência nesse corpo na matéria, desse corpo na vida. Eu acho que a pergunta é como é que a gente expressa o maior potencial que nós tivermos da nossa essência na vida. Como é que a gente vive a vida com menos ilusões, transpondo as nossas defesas, as nossas organizações de personalidade, as nossas máscaras, para que cada vez mais essa essência possa aparecer. E esse corpo espiritual, que aí dá um pano para manga, aí, como né, nas religiões ele é colocado de forma muito separada, eu acho que todos os autores da corporal fizeram uma sacada muito interessante, que é assim, não, isso aqui, está vivo, tá no fluxo da energia. Essa individualidade, também chamada essência, ela é um pedacinho do divino nosso, que cada um tem único. E como que você traz essa expressão única, que é sua, para esse todo, para essa ressonância? Então, o corpo espiritual, ele é a nossa essência. Eu acho muito interessante essa questão de confiar no fluxo da vida, porque a essência, ela existe em todo ser humano, ela tem uma natureza própria de movimento, ela está o tempo todo buscando um espaço para aparecer e para poder ir além das couraças e da máscara. E é só a gente poder ouvir, enquanto terapeuta, enquanto pessoa, como que esse movimento acontece, pedindo, batendo na porta o tempo todo, pedindo espaço para aparecer. Muitas vezes essa energia está presa, a gente está mais racional, a gente perdeu o nosso potencial de fazer contato com a natureza. Mas se você parar, até mesmo esse excesso de barulho que nós temos, a gente parar para fazer esse sentir, essa conexão com o nosso corpo, essa autopercepção, ela busca esse espaço e ela vai aparecer. Eu acho que, tenho certeza, não tenho certeza, que o olhar haitiano e neo-haitiano é por uma questão um olhar muito positivo para a vida. A vida está aí o tempo todo, pulsante, esperando espaço para se manifestar. Então, a gente pode confiar, e eu confio plenamente que essa essência está presente para além e apesar de todas as couraças, todo o narcisismo. E eu vou trazer bem rapidamente alguns autores que falam um pouco sobre... falam um pedaço sobre essa essência, mas às vezes dão outros nomes, nome de eu superior. O Winnicott, ele fala do verdadeiro self, né, que o falso self é
é uma interrupção da criança com a sua espontaneidade. A gente vê a questão da máscara. O Pierre Racos, né, que montou a teoria da bioenergética lá no início com Lowen, ele também fala que a essência ela é como a parte vital de todo ser humano, um núcleo de vida universal. É um núcleo saudável que está intacto. Então, eu acho que isso é legal para além de tudo. Esse núcleo está saudável e ele tem muito potencial de criatividade, de saúde, de cura, e está presente, está aí. E como a gente vai acostumando a viver com pouco, né? A gente vai reduzindo a nossa vitalidade, a gente vai reduzindo o nosso potencial de tudo que a essência pode trazer para a nossa vida. Aí eu trago o Jung também, né? Ele se referindo, a Marina que mencionou o Jung, ele refere-se ao processo em que uma pessoa na vida real tenta consciente e deliberadamente compreender e desenvolver as suas potencialidades individuais inatas da sua psique. Então, tudo que nós temos de potencial está na nossa essência, está no nosso corpo espiritual, pedindo espaço para se manifestar. Olha o nosso Jung aqui. Psicologia humanista, do Viktor Frankl, também fala que refere-se a um aspecto intrínseco no homem e possuidor dessa parte chamada essência. Está todo mundo aí falando de espiritualidade, mas as pessoas têm uma dificuldade, né, por conta de tudo que a gente sabe dessa cisão, pensamento cartesiano, forma como a religião colocou, de poder simplificar o entendimento dessa parte que está no todo, que está no corpo, que está na vida. E aí a número 1, assim, que eu gosto, que ela fala muito sobre a essência como personalidade primária, ela dá muitas descrições sobre o que seria a manifestação dessa essência, mas eu encontro que a personalidade primária pode ser descrito como a energia vital circulando pelo corpo. Então, a energia orgônica, a bioenergia, é simplesmente a abertura onde esse processo pode acontecer. E a Gerda fala muitas coisas, assim, quando você está em contato com a sua personalidade primária, você tem um bem-estar independente, então você precisa de menos coisas externas, menos aprovações, menos... Tudo que... Você pode estar bem com a sua pulsação, com a sua energia. Você pode dizer sim e não de uma forma mais livre, sem culpa, você pode estabelecer limites, você pode ser amoroso, e ao mesmo tempo ser firme, né? Então, as polaridades, amor, a raiva, né, no sentido firmeza, proteção, utilidade, elas podem estar integradas. E o processo evolutivo da nossa consciência, da nossa vida, é justamente integrando essas polaridades. Que, né, a gente vai criando cisões, mas está aí, está firme. E o trabalho do terapeuta é justamente entender que como é que você pode abrir espaço para que essa vitalidade do paciente, da pessoa que você está atendendo, possa se manifestar. Mais ou menos aqui, né? A gente falou muito de corpo e estrutura. Com o passar da vida, a criança vai achando esse caminho de integrar o que o Freud chamou de id, ego e superego, mas eu queria dar uma ênfase aqui para o ego. Que o ego, na espiritualidade, muitas vezes ele é mal compreendido. Eu queria trazer uma questão assim, como a gente precisa do ego enquanto sintetizador, enquanto agente de força e estrutura para que a nossa espiritualidade possa se manifestar. Então, toda a história da árvore, toda a história do corpo, é muita coisa de, nós estamos vivendo no ego, mas como é que a gente faz essa alquimia da essência com o ego, onde as emoções podem aparecer, onde o afrouxamento da couraça, a flexibilização dessas defesas vão acontecendo, e a tua essência vai se integrando com o seu ego, não precisando eliminar o ego para aparecer a essência. Então, essa combinação alquímica de estrutura e espiritualidade. É a questão da árvore, né? O ground, que a gente enraiza, né? Tá enraizado, colocando os pés no chão,
E esse ground pode aparecer, ele pode ser de cima para baixo, de baixo para cima, onde você está enraizado, e depois você vai fazer o inner ground, que é a sua conexão com algo mais profundo, mais divino. O Reich percebeu que também essa organização do id, do ego e do superego vai acontecendo no nosso corpo, formando, então, para quem está chegando, os anéis de couraça, né? Em 7 pontos do nosso corpo, a gente vai organizando a nossa forma de enfrentar a vida. A gente pode olhar para a defesa como sobrevivência, e como é que a gente pode aproveitar aquilo que tem e deixando essa essência transpor para fazer uma combinação com aquilo que a gente tem de proteção. Maravilhosamente, o Boadella coloca um paralelo com os chakras. E aí, esse é o ponto que eu quero aprofundar hoje aqui. Como que na parte prática a gente trabalha com a espiritualidade? Na parte da corporal. Então, vamos pensar que a nossa essência, a nossa espiritualidade, a personalidade primária está no núcleo ali. Como a gente vai crescendo, vai aprendendo a criar proteção para a sobrevivência, a gente vai criando uma personalidade secundária. E a gente vai criando a máscara como uma forma de organização, aquilo que você vai idealizando sobre você mesmo para sobreviver, toda aquela história do investimento na imagem, e nós vamos nos iludindo com essa imagem para mais ou para menos de quem nós somos. E o trabalho da psicologia corporal integrado com essa ideia é abrir espaço na máscara para que possa fluir essa combinação daquilo que está saudável. Tanto é que as pessoas não é um lugar idealizado. As pessoas manifestam cura, saúde, contato, ressonância positiva, pensamento. Não é o tempo todo a defesa, né? Mas em alguns momentos a defesa está mais presente. Então, como é que a gente vai achando espaço onde relaxa, flexibiliza, vem memórias, vem imagens daquilo que aconteceu, e você pode integrando e absorvendo nessa personalidade sucessivamente. O trabalho da bioenergia é, inevitavelmente, não tem como a gente pensar em bioenergia sem pensar nesse fluxo de espiritualidade, né, que o Reich colocou, que ele é um campo energético que circula dentro e fora do organismo. E o trabalho da... Vamos olhar, vou voltar um pouquinho o slide. É a gente poder achar esse caminho de circulação desse núcleo de energia, orgânica que é a energia do todo, que ela pode fluir pelos nossos chakras, passar pelas nossas couraças, e quanto mais flexível estiver o nosso corpo para que essa energia possa aparecer, mais a manifestação de saúde nós vamos estar apresentando. Então tá aqui, ó, corrente, o Freud falou sobre a energia psíquica, o Reich falou sobre a energia orgônica, a Dani colocou da energia da parte oriental, a energia Ti, que é uma questão só. Mas o fato é que nós temos um campo energético que, na minha prática, na minha experiência enquanto terapeuta, muitas vezes ele é um campo que ele é sutil, mas quando a gente acessa, ele é muito poderoso. Vamos pensar que nós temos, quem já estudou a biodinâmica, nós temos um estetoscópio que a gente mensura como se fosse um biofeedback, mensura o quanto essa circulação, essa pulsação pode estar acontecendo na medida que a gente está trabalhando no corpo, está trabalhando com a pessoa. E eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de fazer um trabalho onde a gente trabalha no campo e o esteto super responde a esse trabalho. Então, é um trabalho fantástico, um trabalho no campo que ele atinge o físico. Esse corpo energético, um corpo de memória e energia vital, é um reservatório de energia usado por todas as dimensões do ser humano. Então, é a partir daí, dessa interface entre o físico e o campo energético, que nós vamos acessar infinitas dimensões e potencialidades
da nossa parte espiritual. Então, é através do corpo energético que nós temos o diálogo entre as diversas dimensões da consciência, que são infinitas. Aí o Bodella fundamenta, né, que a saúde está fundamentada em funcionamento e ritmo oscilatório, uma atividade vital de pulsação, de alegria e prazer, e essa pulsação é vista no bioplasma. Então, um campo pulsante, ele pode interferir no teu físico. Expansão e contração do campo energético corresponde ao processo de contração e expansão do corpo físico. O ser humano, esse campo energético, nessas camadas muito bem colocadas, essa ressonância que a Dani colocou, que a gente pode fazer a nossa parte estando num corpo autorregulado. Estou num corpo autorregulado e estou fazendo ressonância. Quantas vezes uma pessoa chegou ansiosa no consultório, o terapeuta com a sua autorregulação, ele consegue fazer essa corregulação através da ressonância. Então, esse campo energético, ele é a ponte. E a flexibilização egóica, ou seja, vamos trabalhar com o ego, mas vamos flexibilizar, porque se o ego vai defendendo demais, vai apertando e vai impedindo essa circulação. Então, a flexibilização egóica, ela produz um afrouxamento no corpo físico, permitindo a dimensão espiritual se manifestar. Então, é por esse caminho, assim, da parte bem prática, como que a gente pode achar uma pulsação para esse corpo energético, consequentemente para o físico. Eu diria assim, vamos começar por onde? Por onde for mais fácil. Muitas vezes a gente trabalha numa massagem e a flexibilização da couraça muscular, ela também vai abrir espaço para essa flexibilização do campo. Muitas vezes está tão congestionado, está tão mais difícil de mexer nesse corpo, a gente vai para esse campo energético. Mas eles trabalham juntos, conectados o tempo todo. Uma couraça excessiva provoca divisão, né? Aprisionando o potencial da essência. Então, a gente tem que parar de se acostumar com menos amor, com menos vida, com menos vitalidade. A gente vai se acostumando, se aprisionando. E o ego, ele pode ser um super instrumento para que a gente possa trazer essa combinação alquímica, né, entre essência e personalidade. O campo energético promovendo essas diferentes camadas de consciência. Então, quanto maior o relaxamento, maior folga muscular, mais a gente pode deixar o corpo elaborar. Então, vou ler aqui. É necessário promover meios de deixar este corpo mais relaxado, criar aberturas para que a energia possa circular com mais liberdade. Quanto maior o relaxamento, mais se acessa a camadas profundas do corpo etérico, ou da essência do corpo espiritual, folgando a couraça muscular e trazendo para a consciência física memórias, sensações, conteúdos para que a gente possa devagar elaborando e integrando. Então, é muito importante que a gente, tanta informação que a gente teve hoje, como que a gente integra isso e coloca isso na prática? Porque a espiritualidade, ela precisa ser muito prática. Né? Como é que você, cada um individualmente, vai fazer essa diferença a partir dessas informações, ou dessa discussão? Como é que a gente traz para o agora essa sensação de maior conexão? E eu queria trazer essa imagem para que a gente possa pensar nessa ressonância dos chakras, que tem a ver com o campo energético, nessa ressonância como um todo, e vou convidar todo mundo a sentir um pouco mais tudo isso que foi colocado hoje.